Bom dia, gente. Eu não sei se todo mundo viu aí a mensagem da Isa. Quem se sentir confortável para ir abrindo a câmera. Enquanto a gente espera o pessoal ir chegando, a gente vai se conhecendo. Bom dia. Bom dia. Legal, tem bastante gente. Todo mundo conseguiu ler o livro todo? Eu consegui. Ah, que bom. Já li 2 vezes, porque eu já tinha lido. Ah, eu também li pela segunda vez. É muito bom, né? Eu adoro livros históricos. Ah, que legal. A gente vai falar bastante dessa parte histórica, então. Tem bastante coisa legal, né? Clique no botão Usar. Tudo bem, só vamos esperar mais uns 2 minutinhos a gente já começa, tá, gente? Porque como é conexão, né? Nem todo mundo consegue ficar online na hora certinha. A gente sabe que essas coisas são meio inexatas, né? Então, para dar tempo de todo mundo chegar e participar aí. Oi, pessoal, tudo bom? Acho que a gente pode aproveitar esses minutinhos iniciais. Acho que cada um pode falar seu nome, dizer de onde que está falando. E aí a gente depois, no final, abre para uma discussão mais longa. Mas agora, no início, já aproveitar que está todo mundo, né? Já temos 11 pessoas aqui na sala. A gente vai, pelo menos, se conhecendo. E aí depois, no final, a gente aborda mais com profundidade o tema do livro em si. Bom, acho que então, aproveitando, meu nome é Isabela, eu trabalho na Agência Sofia, junto com a Isabela De Vito, e eu não consegui ler o livro, ontem eu tentei ao máximo, eu cheguei, falta isso, que é a última parte, mas enfim, tudo bem, vou receber spoilers, mas depois eu termino. Vamos ver. Quem que quer se apresentar agora? Pode ser eu? Pode? Então, meu nome é Ana Paula, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, e eu participei do grupo do Encontros com Cortella, através da Agência Sofia, e foi dali que eu tomei conhecimento sobre o Clube do Livro. E como eu gosto muito de ler, eu fiquei empolgada, porque, embora eu goste muito de ler, é a primeira vez que eu estou participando de um Clube do Livro. Legal. E é isso. Pode falar, Rosa. Oi, tudo bom? Meu nome é Rosa. Eu também conheci aqui o Clube do Livro pelo grupo do professor Cortella, embora eu não tenha conseguido muito bem acompanhar, porque eu tinha outro compromisso no mesmo dia e não vi. Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou ter que refazer. Se ele for fazer novamente, eu vou fazer de novo. Mas eu já leio há muito tempo os livros dele, acompanho, né? Eu adoro filosofia e adoro ler, sou uma rata de biblioteca, como a gente diz, né? Minha formação é em letras, então eu gosto bastante. E eu sou atriz e é isso, estou aqui feliz da vida de ter um lugar onde a gente possa falar sobre literatura, sobre livros de ficção e não ficção, né? Eu faço parte de um outro grupo, só que eu nunca consigo acompanhar, mas eu acho, porque eu estava me mudando também, então agora eu acho que eu vou conseguir. Então eu resolvi esse e o outro, então vamos lá. É um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Legal, Rosa. A gente que agradece a confiança aí de estar participando com a gente. Quem mais que gostaria de se apresentar? Tem Bruno, Beatriz, Maiara. Acho que a gente pode fazer uma apresentaçãozinha rápida, se vocês estiverem à vontade, senão a gente deixa para o final. Posso falar, só preciso a sinalização de você, se ok? Pode falar, Beatriz. Bem rápido, então. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou
psicóloga, sou formada em letras e psicologia e sou professora universitária. E achei muito legal essa oportunidade. Então, estou aqui com o livro, curtindo. É isso. Que bom, legal. O Bruno mandou mensagem no bate-papo. Bruno, você tá sem microfone, é isso? O Bruno é do Espírito Santo, estudante de psicologia. Temos vários psicólogos aqui hoje, hein? Ah, o Bruno tá sem microfone, beleza. Legal. E mais alguém quer falar ou a gente pode começar? Posso me apresentar rapidinho? Oi. Pode. Tudo bom, Ana Beatriz? Tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz. Sou cientista social de formação, mas trabalho na área de inteligência de mercado. E eu acabei de ler, tinha acabado de ler o Catarina em finalzinho de maio, começo de junho. E quando eu vi o post, né, da Sofia, então eu achei perfeito para participar e relembrar também. Voltei a ler um pouco também, alguns trechos para ir relembrando e poder conversar, porque eu realmente fiquei encantada assim, com esse livro, gostei demais, foi muito legal. Que bom. E todo mundo. Alguém aqui não conhecia a história da Catarina? Teve gente que já leu pela segunda vez, né? A Ana Beatriz tinha lido um pouco antes do clube. Alguém aí não conhecia? Foi que teve o primeiro contato com essa história? Como é que foi para vocês essa leitura? Eu li a primeira vez esse livro em 2014 e eu fiquei muito impactada assim com a história dela, por como ela ascendeu ao trono, por ela não ser russa, e lá eles têm essa coisa bem forte da questão nacionalista, né? Então eu queria saber para vocês como é que foi esse primeiro contato aí com a história da Catarina. Alguém quer começar falando? Isa? Eu, na verdade, enfim, não conhecia a história. Eu não tenho muita facilidade de ler livros históricos, que para mim são, às vezes, um pouco cansativos demais ou muito detalhados. Esse, de uma forma geral, eu achei que ele até parecia meio ficcional, porque ele entra em tantos detalhes, mas de uma forma tão gostosa, assim, que ele realmente prende. Então, ele é um livro que ele é para quem não está habituado a ler livros grandes, ele acaba sendo um pouco assustador, talvez, né? Não sei se esse é o termo, mas enfim, ele é um desafio, porque são 600 páginas, mas ele flui muito fácil. Então eu gostei, eu acho que foi o autor, ele tem uma capacidade de contar a história de uma forma muito agradável, assim. Então eu acho que é uma leitura que, embora seja densa, né? Porque tem bastante conteúdo, ainda assim ela flui bem fácil, eu gostei bastante. Ana Eu Paula? só queria. Pode falar, Beatriz. Depois a Ana Paula. Não, me chamou muito a atenção a força dela como personagem, né? Porque me parece assim que desde o início da infância ela já tinha essa perspectiva assim de vencer a mãe, enfim. Então caracteriza uma força muito grande como pessoa. Me chamou bastante atenção isso. Achei que o livro ele realmente prende, né? Ele tem assim essa forma que não fica cansativa e fica a gente tem vontade de continuar lendo. Então, mas eu só queria assim, foi o grande diferencial para mim foi essa força dela, assim, de superar como se ela visse uma luz no fundo do túnel, na frente, no futuro, ela teria, né, oportunidades e algumas coisas que melhorariam a vida dela. Legal. Ana Paula, pode falar. Acho que está sem microfone.
Desculpem. Então, eu falei que eu gosto muito do livro e gosto muito da forma como o escritor escreveu a história, porque, de fato, ela é romanceada, então ela fica mais fácil de ler, né? Às vezes a gente vai ler a história de algum grande personagem da história, mas ela é mais biográfica e não fica tão gostoso a leitura. A figura da Catarina, ela é, para mim, muito interessante, porque primeiro porque ela é mulher, né? E numa época em que as mulheres tinham infinitas restrições. Segundo, ela é uma líder nata. Ela sai da Alemanha e ela vai para um outro país. Ela enfrenta uma corte hostil a ela, até porque o marido com que ela casa não gosta dela, a outra imperatriz, a Elizabeth, que precisava dela, mas não necessariamente gostava dela, né? E ela tem uma capacidade de adaptação incrível, me lembrou o Darwin dizendo, né, que só os que conseguem se adaptar é que sobrevivem, e ela é uma sobrevivente. E não só sobrevivente, porque ela passou de uma figura que servia para gerar um herdeiro a ser a cabeça do império. Ela, para mim, é uma visionária, porque além de ela se adaptar ao novo mundo, de envolver as pessoas à volta dela e se tornar a líder deles, ela também pensou na Rússia como uma dirigente mesmo, né? Ela tentou colocar coisas diferentes, ela colocou algumas quando ela buscou a cultura, como ela buscou acrescentar ali a questão da medicina, da faculdade de medicina, inclusive a questão da servidão, que ela até buscou, né, através daquele conselho que ela criou, e depois ela viu que não estavam preparados para isso, mas enfim, ela buscou grandes transformações. E à medida que eu ia lendo, eu me lembrava de uma palestra do professor Cortella, que ele fala, vou dizer, superar, inovar e transformar, a sorte segue a coragem. Nossa, isso podia ser Catarina, superar, inovar e transformar. A sorte segue a coragem, porque ela fez tudo isso. E eu gostei muito, assim. Eu até marquei aqui, tanto a Ana Paula quanto a Beatriz, elas falaram da questão da personalidade dela, né? E quando ela era jovem, ela era considerada arrogante e rebelde. E eu até queria também comentar isso, trazer isso para vocês, porque ela era uma mulher. Será que um homem teria sido visto como arrogante e rebelde naquele tempo? Eu posso acrescentar? Por favor. Então, eu acho que não, né? Até hoje. Eu acho que hoje a gente vê, assim, dependendo do local em que você trabalhou, em qualquer local que você trabalha, a mulher, ela sempre é adjetivada, né? Então, ela é bonita e burra, ou então ela é arrogante, metida, e o homem não. Aí essa mesma característica vem como uma qualificação. Nossa, como ele é ousado, como ele é arrojado. E sempre tem, né? A mesma característica de uma forma pejorativa passa a ser uma qualificadora se for para o sexo oposto. Imagino que naquela época muito mais, né? Se esperava que ela fosse bem quietinha, né? Bem obediente, bem serviente. Eu lembro uma senhora bem mais velha, já faleceu, mas uma vez ela falou para uma irmã minha: querida, por que você está estudando tanto? Mulher tem que ser cheirosa, submissa e encostada. Então, e nós estávamos já no século XX, não era século XXI. É isso. Alguém mais quer? Beatriz, pode falar. Eu acho tem uma fase dela que eu acho interessante, essa parte da subserviência, ou dessa... Não sei se vocês concordam, mas eu vejo uma fase ali dela que ela fica um pouco na posição dela, que lhe é concedida, mas esperando o seu momento, né? Assim, ela mesma fala assim, que bom que eu não fui bonita, porque senão eu não teria, quando eu era pequena, porque senão eu não teria me inteirado de tantos assuntos que me tornaram interessante, inteligente e uma série de outras
características, né, que não são tão valorizadas hoje. Imagino eu o que seria naquela época, assim. Então, acho que durante um tempo ela, com essa sagacidade, assim, ela foi se inteirando, se enriquecendo como pessoa até chegar ao seu momento, sabe? Quando chegou, ela estava muito preparada, muito à frente, assim. Eu não lembro exatamente, que faz um tempinho, mas eu não lembro, assim, em algum momento ela tem meio que um desabafo, uma fase que ela... Uma fala que ela coloca, mas eu fiquei, tipo, do lado do marido lá, eu fiquei do seu lado, eu fiquei aturando a sua incompetência, a sua burrice, né, a sua limitação e não fiz nada, né, esperei o momento, sei lá, sabia o que deveria ser feito e fiquei no meu lugar. Então tem essa coisa dela se colocar, de certa maneira, no seu lugar, esperando a hora certa, assim, não sei se... Eu acho... David, posso falar? Pode falar, Isa. Ah, tá. Eu acho interessante isso que a Ana Beatriz falou, por causa que realmente tem uma parte, assim, que ela, no início, quando ela chegou na corte russa, a Elizabeth, ela era aquela que era vistosa, que usava as joias, então ela era sempre, a Elizabeth, no caso, a mais bonita do baile. E quando a Catarina chegou, ainda a Sofia, na época, ela foi, se não me engano, com um vestido super simples, assim, então ela sabia se colocar nesse local de não de ser coadjuvante mesmo. Então, por muito tempo, ela não quis ofuscar ninguém. Então, ela não usava joias tão bonitas, ela se arrumava, mas não tinha essa vontade de fazer eclipsar a Elizabeth ou até mesmo o próprio marido, né, noivo na ocasião. Então, acho que ela teve essa inteligência emocional realmente de saber lidar. E aí agora eu não lembro exatamente em que momento do livro, mas eu lembro que assim, que ela foi aguentando, foi aturando, foi esperando muita coisa, e daí chegou um momento que ela meio que falou, não, agora eu tô no meu direito e agora eu vou pisar mais fundo aqui. Eu não lembro exatamente qual foi a situação que isso aconteceu, não sei se alguém lembra, mas teve um momento que ela falou, não, até agora eu estava aguentando e agora eu vou começar a bater um pouco mais de frente, que ela se sentiu mais segura nessa posição dela. Então eu acho que ela tinha uma inteligência emocional muito grande. E, em parte, eu acho que também, como a Ana Beatriz falou, assim, um pouco da questão de ela também entender como se relacionar com os outros, e, em parte, também, eu acho que por uma questão até mesmo de falta de amor materno, de toda uma questão familiar, que ela nunca foi muito benquista dentro do seio familiar dela, então me parece que ela queria usar aquela oportunidade como uma chance realmente de sair, de encontrar o seu lugar no mundo, e ela foi muito, né, perspicaz nesse movimento. E só um ponto que eu queria acrescentar do que a Ana Paula e a Isabela De Vito falaram sobre a coisa da mulher, né, arrogante, de como que é lido, né, se você é a mulher mais forte ou mais obstinada, né, é vista como uma vilã até, né, e eu acho que ela também, e tem uma coisa que acontece muito, tipo, no mundo corporativo, mulheres em posição de liderança, da mulher se masculinizar, né, da mulher ter que virar, tipo, meio que veste calças ali para atuar como um homem, uma pessoa dura e tal. Eu acho que ela, eu não sei, vocês veem assim, mas eu vejo ela mantendo ela consegue manter não diria feminilidade, mas assim, elas conseguem manter mulher, assim, em todas as áreas, né? Com a questão dos amores, né, tal, com tudo que se refere. Assim, eu acho que ela não se masculiniza como a gente às vezes vê, assim, né, para conseguir cumprir esse papel. Tem até uma passagem, né, depois que ela escreve aquele tratado para mudar as leis da Rússia, que ela envia os grandes líderes e o Frederico da Prússia, ele fala que foi um trabalho brilhante de um homem. Ele não admite que o bom trabalho é de uma mulher, né? Ele fala que foi escrito como um homem. E uma outra passagem do que a Isa estava falando, dessa questão da inteligência emocional, que para mim é muito forte, é na morte da Elizabeth, que ela fica ao lado do corpo, velando e em submissão, de joelhos, e todo o povo tá vendo aquilo, né? Diferente do herdeiro do trono, Pedro, que não falava alto e tal, então ela percebia as características do povo, né? Eu acho essa inteligência dela muito, muito interessante. Pode falar, Rosa.
Sobre isso que você falou, é interessante, porque ela é uma líder, né? Provavelmente desde criança, né? Já com essa rebeldia, né? É um espírito de liderança. Então, assim, o líder, a questão do líder, da líder ou do líder, tem a ver com essa sensibilidade, do bom líder, né? Tem a ver com essa sensibilidade de perceber a quem você vai liderar, né? Porque a liderança, às vezes, a gente é líder, mas de verdade a gente tem que ser líder quando os outros nos veem líder e os outros nos colocam, nos entendem como líder. Não adianta eu dizer, não, eu sou líder de vocês, né? Isso se consolida de fora para dentro, né? Então, eu acho que a Catarina, ela vai essa percepção dela é fantástica, né? Só mostra o quanto ela é uma líder nata, né? E depois, claro, ela foi, com as situações, ela foi lapidando isso, né? Esse comentário. E mesmo, achei legal esse ponto, mesmo numa sociedade ou num regime absolutista, né? Só que ela tentando ser uma déspota esclarecida, mas sabendo que não é só o mando, né, que vai sustentá-la, né? Que seria importante também exatamente esse ponto que você tocou da liderança, né? Muito legal. Muito moderno, né, pra época. Isa ia fazer algum comentário? Eu ia só comentar do início, acho que é interessante como ela se dedicou à conversão religiosa, né? Ela percebeu como isso era importante. Então, enquanto o Pedro, ele falava em alemão, ele não dava bola para a religião ortodoxa, ela se dedicou a entender a entender as orações, a aprender a fazer todo o processo, né, de transição de religião, enfim, né, de entrar dentro dessa religião ortodoxa, e até mesmo naquele período em que ela ficou lendo à noite, estudando, e daí pegou friagem, e daí as pessoas viram que ela caiu de cama e ficou doente porque ela estava se dedicando muito a estudar as leis ou a religião. Então aquilo ali só foi corroborando e fortalecendo a imagem dela, realmente a devoção dela. Então, ela foi muito mais aceita também porque ela teve essa capacidade de entender de que forma ela podia ganhar a confiança dos súditos e tal. Mas eu acho que também, por um lado, como em algum momento ela ficou feliz, porque ela via que as pessoas viam nela uma princesa devotada, ou uma grã-duquesa devotada, depois, quando chegou a época da coroação dela e as pessoas clamavam pelo nome do filho dela, né? Então, assim, ela ficou, nossa, eu estou sendo aqui coroada como rainha, né, como imperatriz, mas de alguma forma tem aí o nome do meu filho na boca do povo. Então, assim, será que eu realmente estou segura nessa posição? Isso foi muito triste, porque eu vejo o papel dela ao longo da história, assim, então, tipo, ela foi lá para gerar um filho. Quando ela teve o filho, tiraram dela. Daí teve uma filha que morreu e ninguém deu bola. Então, assim, é muito triste, né, esse papel. É uma personalidade forte, é uma pessoa que teve um caráter histórico muito, né, determinante, mas, por outro lado, também teve que abdicar de muitas coisas e até o próprio filho era para ela um rival. Então, achei triste, assim, no final das contas, esse aspecto da história. Ele era tão rival que quando ele subiu ao trono, ele desfez um monte de coisas que a Catarina tinha feito, né? Mas isso é outra história e é uma continuação. E exatamente entrando nesse ponto, eu queria que vocês comentassem o que para vocês, assim, tem muitas eu acho que para mim esse livro ele tem muitas curiosidades, né, históricas, assim. Uma das que me chamou a atenção foi, inclusive, a construção do Hermitage com a base que ela formou, né? Então, o que para vocês chamaram a atenção nesse ponto de curiosidade, de coisas diferentes? Muito se fala, a Catarina ela virou uma personagem muito icônica, assim, porque vieram muitas histórias dela. Eu também acho que, inclusive, pelo fato dela ser mulher, né, ter tomado o trono da forma que tomou, então muitas histórias cercando a morte dela,
e surgiram vários boatos depois. O que para vocês chamou mais a atenção? Se vocês chegaram a pesquisar sobre isso também? Alguém quer falar? Pode falar, Ana Paula. Então vou falar, tá. Bom, eu acho, como eu gosto de história, então todo o contexto para mim é interessante. Imaginar como era a Rússia naquela época, e a gente fala no luxo, que eles usavam aquelas roupas suntuosas de ouro e prata, mas ao mesmo tempo diz que quando ela ganhou o primeiro filho, era uma casa, né, o castelo era de madeira, cheio de frestas e frio, né? Então a gente fica imaginando assim que um imperador tão poderoso, vivendo num luxo tão grande, não fosse viver numa condição assim tão árdua, né, em termos de conforto. Depois, acho interessante quando fala que as pessoas, a dificuldade para chegar até a Rússia, que ela convidava aqueles pensadores, e quando o Diderot foi, né, nossa, era praticamente uma façanha, né, chegar lá. E o medo do frio e os riscos de vida, enfim, isso bastante me impacta, assim. Porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de viajar, embora não viaje tanto quanto gostaria, é uma coisa que se eu pudesse, faria muitas vezes. Eu acho interessante conhecer a cultura, maneiras de viver diferentes, maneiras de pensar diferente. E aí, também uma coisa interessante foi quando eu falo isso porque hoje a gente não consegue imaginar servidão, né? Mas quando ela fala sobre isso, ela própria se surpreende com alguns que estavam ali naquele conselho, que ela achava que iam defender não sei se a extinção da servidão, mas se aliviar, né, aquilo, e que mesmo se postando como muito modernos, eram fervorosos defensores da servidão. E daí você imaginar que não era uma servidão só de trabalho, eles eram donos da pessoa, eram escravos mesmo, né? E eram a mesma nação escravizando o seu cidadão. Quando ela fala da igreja, uma coisa que achei interessante, tem uma passagem que tinha alguma solenidade da igreja e que o Pedro não queria tomar banho, e fazia parte. E aí a gente sabe como naquela época a própria igreja era contra o banho. Então eu fiquei pensando, e não pesquisei, mas deveria ter pensado, será que pelo menos a religião ortodoxa era favorável ao banho? Coisa boa, né? Porque naquele frio todo, sabe lá se alguém tomava banho alguma vez na vida ou uma vez só. Também os costumes da realeza, então eles tinham que, além de pensar na questão cultural, que ela foi bastante inovadora num país que era agrário e que ninguém falava muito na questão da educação, e a maioria analfabeta, enfim, ela estimular isso, muito interessante, investir nisso para mostrar para toda a Europa que eles não eram tão atrasados assim, então ela ter essa percepção, né, achei bem interessante, e ela conseguir colocar isso dentro de uma corte que o que se preocupava era na festa, nas mascaradas, vai para um castelo, vai para outro castelo, enfim, né, na roupa que usa. Então, tanto do supérfluo que a gente vê hoje e que ainda assiste hoje, e ela se postar dessa forma diferente, foram coisas que me chamaram bastante atenção. Ao mesmo tempo, a gente vê ela como uma pessoa que olha para o futuro, que pensa no futuro, mas ela, eu imagino, não talvez, mas pela história familiar dela, ela nunca teve esse lado maternal forte, né? Ela não viveu isso com a mãe, ela não teve a gente diz que a gente não dá o que a gente não tem, ela não teve essa figura. Às vezes a pessoa, por não ter, é que desenvolve, mas no caso dela não. E também ela não teve a chance de desenvolver, porque tão logo nasceu o filho, Paulo, foi arrancado dela. Então, quando a gente vê depois ela sentindo ele como rival, assim, ela nunca teve com ele uma relação de mãe e filho.
ele era um estranho, né? Era uma pessoa ali da corte, mas ela não viveu isso, ela foi viver isso com os netos, né? Então, Pode falar, assim, Beatriz. ela é uma pessoa bem poderosa, mas nessa área familiar ela foi uma pessoa que teve suas limitações fortes. Sim. Pode falar, Ana Beatriz. Eu queria comentar 2 pontos que a Ana Paula falou. Primeiro, a coisa da viagem, até relembrando a tua primeira pergunta, assim, por que você começou a ler, você já conhecia a Catarina? É engraçado que, assim, eu tive contato, eu fui influenciada digitalmente sobre a Catarina, é uma coisa bem, bem fútil, assim, de falar. Eu, assim, já tinha ouvido falar, né, lógico, mas fui meio que influenciada digitalmente porque eu amo viagens, temas de viagens, blogueiras de viagem e tal. E uma pessoa que eu sigo que tem uma foto no Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo, e tipo, ela conta como ela chorou, se emocionou no momento em que chegou de frente ao Palácio da Catarina, né? Que eu acho que é o Palácio de Inverno. E como se emocionou e tal, porque conhecia a história da Catarina e era uma história incrível e tá ali naquele momento era uma coisa muito significativa, assim, pra ela tal. E tal. Aí, tipo, me deu esse estalo, eu fiquei com esse livro na cabeça. E aí, nesse momento de pandemia, né, restrições das férias, que é uma coisa que eu amo fazer, né, viajar todo ano, eu falei, cara, preciso ter contato com coisas parecidas, né, tipo, eu fui buscar meio que alguma coisa que me trouxesse a mesma alegria, assim, da viagem, que é isso que a Ana Paula falou, ter contato com uma cultura nova, assim, em profundidade, né, o livro te traz, assim, um contato, você realmente entende o que era aquela sociedade, né, muito uma coisa, fui tentar, tipo, chegar numa coisa mais próxima do prazer, assim, que viajar me traz, então isso foi o que despertou, assim, que eu gostei bastante no começo. Mas pensando em curiosidades, assim, a coisa até pelo momento também que a gente está vivendo, a coisa da quarentena, quando ela começa a contar de peste, de quarentena, eu falei, amiga, como assim? Estamos aqui, estamos juntos, em 1700, eu aqui, que legal, me conta mais, assim. E essa coisa da medicina, dela trazer um médico, nunca esqueci disso, ela trazer um médico da Escócia, eu fico imaginando, gente, imagine da Escócia para a Rússia naquela época, assim, e traz e se arrisca, e ela mesma recebe a vacina. Então, nesse momento que a gente está vendo gente negar a vacina em 2020, sabe? Assim, é triste. Mas, assim, ao mesmo tempo é uma coisa muito legal de ver, olha, né, como a gente já vem evoluindo, né? A gente não pode deixar esse tipo de coisa retroceder, porque é um retrocesso gigantesco, né? E aí, por último, o ponto que a Ana também mencionou, acho que você também, né, Isabela, das artes, do Hermitage, assim, foi uma coisa que me emocionou demais no final, e lembrando também o que a Isa comentou da vida dela ter sido dura e ter momentos muito tristes, mas assim, eu fiquei tão emocionada com o final, é um final que não é spoiler, né, só porque é o link que eu não tinha feito ao longo, assim, que como o legado dela, na verdade, é toda a base cultural do que a gente vê hoje como arte russa, como as melhores coisas da Rússia tem ela como melhores coisas, assim, né? Não sei, não fazendo juízo de valor, mas coisas que eu pelo menos sempre valorizei, que é o balé, que é Tchaikovsky, que é Dostoiévski, né? Assim, como o que ela fez ali naquele momento, o iluminismo que ela trouxe para o país, é um legado, assim, impressionante, assim, sabe? Isso me emocionou demais de ver que você tem aquele contato com a pessoa, né, com o sofrimento dela e depois ver, cara, olha o que ela deixou, sabe? Isso, ainda mais sendo mulher, né, que é demais. Sei lá, acho que é isso. E tem mais alguém para falar agora? Não, pode falar, Isa. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa questão do Hermitage, eu acho que tu pesquisou um pouco mais, e sobre algumas questões controversas da Catarina, né? Porque a gente estava até comentando nessa semana, e alguém falou, a Catarina era aquela imperatriz que era meio ninfomaníaca e tal. Então, existem alguns trechos da história, supostamente da história, que não necessariamente o autor comentou. E eu sei que tu sabe alguns detalhes, enfim. Então, se tu puder comentar sobre essas questões que não necessariamente estão no livro, mas são trechos duvidosos ou nebulosos da história dela, eu acho legal. E sobre a questão das artes, só adicionando, eu acho muito bonita quando... Eu não lembro exatamente quem era o filósofo, quem era o pensador que estava precisando de dinheiro,
e ela comprou a Biblioteca do Pensador, né, e falou, não, mas fica contigo, porque não faz nenhum sentido eu separar o pensador ou um filósofo dos seus livros. Obrigada. E, enfim, realmente, assim, é uma mecenas da arte, né? Foi uma pessoa que teve um papel muito importante, né? Não só para a Rússia, mas acho que mundialmente. Então, é muito, muito bonito ver isso, né? Ver a importância que ela trouxe, ainda mais vindo de uma mulher que não necessariamente se esperava isso em termos de ser uma pessoa letrada ou que se importasse com tais coisas. Mas, Evito, conta um pouco do que tu pesquisou sobre esses lados, né, ocultos da história dela, tá bom? A biblioteca foi a biblioteca do Diderot, que chegou aí para a Rússia, né? Ela comprou, eu acho, porque ele não tinha dinheiro para o dote da filha dele. Então ela comprou a biblioteca dele e falou que ficaria com ele até ele morrer. Depois ela tomaria posse. Eu não sei se alguém já chegou a ver sobre isso, mas antes de eu ler a história, inclusive, a Catarina, ela tem essa imagem que muita gente ainda acredita de uma ninfomaníaca, de uma mulher que era totalmente, que só pensava nisso, talvez pela questão dos amantes, mas ao longo do livro a gente vê que eles foram em tempos muito diferentes da vida dela, foram espaçados ao longo da vida, e ela ficou muito tempo casada sem ter nenhuma relação afetiva com o marido, né? E talvez por a gente estar falando do século XVIII e tal, a imagem que veio para o futuro dela é de uma mulher ninfomaníaca. Então, a morte dela, inclusive, muitas pessoas falaram que ela morreu porque ela estava tendo uma relação sexual com um cavalo. E aí o cavalo caiu em cima dela. Muita gente ainda acredita nessa história, né? E antes de ler a história, a gente acredita, né? Falei, meu Deus, é uma pessoa totalmente desvairada. E aí, quando a gente vai lendo, a gente vê que é tudo muito julgamento por ser mulher. Então, eu até queria trazer também falam, né, que tem um museu na Rússia sobre o órgão sexual masculino, que foi ela que fundou e tal, que todos os móveis são em alusão ao falo, enfim. E aí eu queria deixar também essa questão para vocês, a questão dos amantes, né? Ela teve muitos amantes, mas a gente está pensando em um século XVIII. E o fato, né, de novo, dela ser mulher. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão dos relacionamentos amorosos dela, enfim, de como ela acabou até usando os amantes dela depois em favor político dela, colocando o Poniatowski na Polônia, depois o Potemkin também, com as cidades de mentira dele. O Orlov também, que ajudou ela a conquistar o trono. Então eu queria... vocês têm algum comentário sobre esses envolvimentos amorosos dela? O que vocês acharam sobre isso no livro? E se vocês ficaram com essa impressão também de que ela era uma pessoa ninfomaníaca ou não? Beatriz, acho que está tentando falar, não sei, apareceu aqui. Mas acho que está sem som. Vamos ver. A Raira fez um comentário aqui interessante da página 491. O amor ao poder e o poder de atrair o amor não eram facilmente conciliáveis. Quer comentar, Raira, sobre isso? Eu gostaria de comentar, assim, sobre isso que você falou, né? A questão dela ser... Eu não sei se meu áudio tá bom, tá? Pra escutar. Tá. Uma das coisas que mais me apegou nesse livro, assim, que me encantou,
foi o fato de que ela era uma mulher, assim, muito admirável, muito incrível. Eu não conhecia a história de Catarina Grande, eu só fui conhecer quando eu li o livro. Já tinha ouvido falar também a respeito, mas eu conhecia de uma maneira extremamente superficial. E à medida que eu fui lendo, que eu fui conhecendo, assim, a força dela, e uma das coisas que mais me pegou foi o fato de que ela só teve a oportunidade de aparecer e se destacar porque, no caso, o marido dela, né, foi Paulo? Pedro. Pedro, perdão. Paulo era o filho, sim. Isso. Pedro, ele era um homem muito fraco, muito menor. E apenas por isso eu acho que Catarina teve esse destaque todo na história do mundo. E eu fico pensando quantas mulheres deixaram de aparecer, deixaram de ter todo esse destaque na história, e apenas porque o homem foi um pouco mais inteligente. Então, assim, com certeza, se ele tivesse sido um pouquinho mais inteligente, tivesse ficado ao lado dela, tivesse dado todo o apoio, ela ainda poderia ter sido tão grande quanto ela foi, mas ela não teria tido toda essa visibilidade que teve, apenas pelo fato de ser mulher. E essa passagem aí foi uma passagem interessante, que é quando a Catarina, ela estava tendo essas desavenças, e ela comenta, né, quando um dos amantes dela, as dores que ela sentia, e eu achei muito legal essa passagem, por isso que eu fiz questão de até pegar esse trecho e mandar para vocês. É só esse comentário que eu tenho para fazer. Assim. Obrigada. Muito bom. É isso, né? As mulheres, elas ainda hoje são muito eclipsadas, né, pela figura masculina, e acabam realmente, às vezes, não tendo a oportunidade, a chance de brilhar como poderia, né? E tem também essa questão de a ideia, né, é uma ideia totalmente errada, mas que as mulheres fortes não precisam ou não querem o amor, enfim, tem esse conflito entre amor e o poder, né? E na Catarina a gente vê bastante isso também. Quer comentar isso? Pode falar, Ana Paula. Depois a Rosa. Então, essa frase que a Área mencionou, né, o amor ao poder e o poder de atrair o amor não eram facilmente conciliáveis, me lembra a Elizabeth da Inglaterra, que também ela não admitiu se casar, porque existia essa questão do poder também. E todos esses primeiros amantes da Catarina, que eram o Orlov, até o Potequim, eles se aproximavam e eles não aceitavam também essa figura de ficar coadjuvante. E ela ficou muitos anos com o Orlov, né? Foi o que mais ficou. E tem um trecho no livro que fala que talvez ela tivesse permanecido com ele se ele não começasse a trair tanto ela, enfim. Mas eu imagino que essas traições do Orlov também era uma forma dele se autoafirmar, dado o contexto em que viviam, né? De não aceitar que ela era a soberana, ela mandava, ela estava acima deles. E isso até hoje é difícil para muitos homens. Então, vem essa questão da mulher no poder não ter o amor, mas às vezes o pensamento também vem do outro lado, tem que ter um homem forte o suficiente para não se sentir subjugado com a figura de poder. E uma coisa que me chama a atenção na história da Catarina é que, num primeiro momento, ela se envolveu com homens fortes, né? O Orlov não era um cara culto, mas ele era um homem forte, um homem reconhecido dentro lá da corporação do exército e que ajudou ela no golpe. O Poliatovski lá também, embora fosse uma figura assim mais diplomática, mas ele era um cara que tinha representação, tanto que depois ficou lá de imperador da Polônia. O Potequim, que era um estrategista, mas aí depois disso ela começa a ter assim relacionamentos com um perfil diferente. Ela busca homens mais jovens e homens que talvez não tivessem essa atração ao poder. Ficam
atraídos por ela, mas não atraídos pelo poder. Ficam numa figura ali meio de consorte mesmo, né? E aí isso é uma coisa que me chama a atenção, que muda o perfil da pessoa com quem ela está. Talvez ela tenha visto que fosse mais fácil conciliar essa figura, não sei, alguém que recebe os agrados, assim como se ela fosse um homem, um imperador, ela teria as suas amantes que iam querer esses agrados, mas não participar do poder ativamente. E com relação a ela ser ninfomaníaca, né, que é uma coisa assim, então ela tinha muitos amantes. Mas amante era uma coisa que na corte todo mundo tinha, não era um troço assim tão diferenciado. Agora, ela expõe esses amantes de forma muito evidente, coisa que não era tão comum, ainda mais para a mulher. Ela tinha um amante, mas era escondido. O homem tinha um amante e até hoje não é escondido, porque isso lhe dá estrelas, né? E ela, como hoje, também fica com essa pecha pejorativa do ninfomaníaco ou outros adjetivos ruins. Rosa, quer falar? Sim. A questão do amor e do poder, né? Eu acho interessante, assim, a questão do sexo e do poder, né? Talvez os primeiros amantes que a Catarina teve, ela conseguiu também se apropriar de algumas coisas de algumas características, de algumas coisas desses amantes, né? Que a ajudaram. Então, acho que ela é uma mulher muito mais inteligente mesmo, nesse momento. E aí, depois, ela foi, sabe, buscar uma outra coisa, né? Mas eu acho que nesses primeiros amantes aí, eu acho que ela teve esse pensamento em relação ao sexo e poder, né? Para que ela pudesse se utilizar mesmo deles para algumas questões. Porque é muito difícil, mesmo ela estando no poder e tal, sendo uma mulher no poder, todas as questões são muito difíceis. E depois, eu acho que quando ela está um pouco mais consolidada, ela vai. E realmente, na corte, não ter amante é que era um problema, né? Então, é estranho realmente ver essa questão pejorativa em relação a ela sobre isso. Mas eu acho que essa questão vira pejorativa porque ela era uma mulher de muito poder. Acho que é mais por conta disso, né? Aqui no livro, posso falar, De Vitor? Tem alguém na fila? Não, era você que ia falar mesmo. Tá. Aqui no livro, até na página 495, fala, o título é Favoritos. E fala que, na verdade, favorito é o termo usado para designar um amante formalmente reconhecido da mulher que ocupava o trono, a imperatriz. Então, na verdade, se a gente for pensar, esse termo favorito é interessante. Então, ela teve 3 amantes, que eram os, né, com quem ela teve relacionamentos quando ela era grã-duquesa, então não eram necessariamente favoritos. Os favoritos, eles só começaram realmente a existir a partir do momento que ela ocupou o cargo de imperatriz. E eu não sei se vocês já viram um filme, que eu não sei exatamente qual ano que é um filme de 2018, que se chama A Favorita. Ele até concorreu ao Oscar, ganhou um Oscar por fotografia, se não me engano, com a Emma Stone, que é sobre a rainha, deixa eu ver qual que era mesmo, a Ana da Grã-Bretanha, que tinha uma favorita, que no caso era uma mulher, uma dama da corte, que era favorita dela. Então não era favorito, não era um homem, no caso era uma mulher. E aí, em um determinado momento, ela tinha 2 favoritas. E eu, como não tinha esse conhecimento histórico, eu estranhava, eu falei, favorita? Deve ser amiga favorita, ou amante favorita, mas não. Então, realmente, o favorito, dentro desse contexto histórico, realmente é aquela pessoa identificada como um amante ou como, né, o parceiro sexual, enfim, dessa pessoa que está no trono. E aí, dentro desse capítulo, ainda falando um pouco sobre favoritos, mostra aqui que ela, por exemplo, que a Catarina tratava o lado social da sua vida romântica como um livro aberto.
Então, assim, ela em nenhum momento, em determinado momento do livro, falava, assim, que esses favoritos entravam no quarto dela, tinha várias pessoas lá, tipo, trabalhando. O favorito era aceito, né, dentro desse contexto. Então, ela não tinha nenhum problema com isso. Às 10 da noite, o favorito pegava ela pelo braço, eles iam para o quarto dela e pronto. Então, ela não escondia isso, não tinha uma vergonha. Então, se existia esse caráter de ninfomaníaca, talvez foi uma coisa recente que foi dado. Talvez naquela época realmente era enxergado como algo natural. A única coisa que na ocasião começou a chamar muito a atenção foi a diferença de idade entre esses favoritos e ela. Então chegou uma época que ela tinha 60 anos e o favorito dela tinha 26. Então isso de alguma forma chocava um pouco a sociedade, mas eu também acho que não era nada demais, porque até em um determinado momento aqui diz que um favorito dela, se não me engano, acho que era o Potequim, teve como amante as próprias sobrinhas, né? Então era uma questão muito, né, essas questões sexuais, elas eram muito permissivas, né? Então, assim, o cara tinha sobrinha de 16 anos, o cara tinha 40 e tinha relações com ela. Então, de alguma forma, eu acho que ela era segura de si, ela não escondia isso, e essa visão da ninfomaníaca talvez seja algo até mais recente, talvez seja algo que hoje a gente enxerga, os historiadores e tal, colocaram isso nela. Mas naquela época, aparentemente, não era algo que ela se envergonhava, que ela tentava esconder. Falando em questão dessas visões, né? A Catarina hoje ela é objeto de muitos livros, séries e filmes. Inclusive, lançou uma série recentemente, Catarina a Grande, e ela tem, assim, historicamente, ela tem várias incoerências. Nessa série, parece que o Pedro da Catarina é filho do Pedro Grande, e no caso ele é neto, né? Então, eu queria saber de vocês também, se alguém já assistiu alguma coisa, algum filme, algum outro livro sobre ela, e o que vocês acham dessas mudanças, assim, históricas, né? Nessa série, parece que o Pedro, ele chega muito perto, assim, de uma deficiência mental. A série retrata ele muito... E eu não vejo como fosse o caso. Ele tinha, enfim, N traumas, aí a gente tem bastante psicólogo aqui no bate-papo, ele tinha várias questões, mas eu não vejo ele como, enfim, né? E eu queria, o que vocês acham dessas mudanças históricas que fazem hoje? Talvez até a gente, não sei se vocês concordam, mas eu vejo como um prejuízo que a gente tem na história, né? Pode falar, Ana Paula. Então, eu lamento muito quando é divulgada uma série falando sobre um personagem real e ele foge da realidade, né? Porque eu acho que tem que ser o mais fidedigno possível. Até porque a maioria das pessoas vai ver aquela série achando que ela é real. Poucos vão ler e às vezes dizem, não, eu conheço a história do fulano, eu vi a série. E, inclusive eu, algumas vezes, assim, fico vendo a série, achando que aquilo e aí daqui a pouco alguém vem e fala, não, mas não é assim. Eu fico, que pena, eu estava acreditando naquilo, né? E não só série, tem filmes também. Eu assisti um da Cristina, que é a rainha da Suécia, e que tem uma questão também sexual, que ela é homossexual e ela abdica do trono. Depois eu fiquei pensando, mas será que foi assim mesmo? Porque foi um filme, né? Eu não sei o quanto aquilo foi real e o quanto é ficção. Tudo bem que o filme, ele começa dizendo, baseado em fatos reais, né? Mas se eu fosse ligada à área do cinema, eu iria procurar sempre retratar o mais fiel possível, porque eu entendo que a maneira que se passa a história da vida de alguém, se procura sempre acreditar que é aquela forma, seja por filme, seja por teatro, seja por livro. Eu penso que a pessoa que vai assistir, ela está buscando aquilo como um dado de realidade, e não como uma ficção usando o nome de alguém.
eu fico triste quando isso acontece, sabe? Eu não vi essa série da Catarina, eu acho que até umas coisas que me fez nem sempre assistir essas séries com nome de pessoas históricas foi justamente isso, o fato de eu não saber o que é real e o que não é. Mas eu vi um filme há muito tempo atrás que era sobre a Catarina. Eu acho que ela não contava assim, não chegava a falar de todos os amantes, ficava mais no do Orlov lá, que foi quando ela assumiu o trono, sabe? Depois a história terminava ali. Então, quando eu acho que eu vi o filme primeiro e aí me interessei e fui buscar o livro. Foi quando eu li pela primeira vez. A Raira, acho que queria falar alguma coisa, né? Pode falar. Eu gostaria de acrescentar que eu compartilho da mesma opinião que a Ana Paula. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você faz um filme ou uma série baseado em um personagem histórico, um personagem real. Então, assim, como diretor, como a Ana Paula disse, né, anteriormente, eu também buscaria fazer o mais próximo possível. E quando eu li o livro, eu não conhecia a história de Catarina antes, então, na medida que eu estava lendo, eu fui pesquisar, né, outras fontes de entretenimento para saber mais sobre a Catarina, e eu me deparei com essa série que foi lançada recentemente. E eu vi o trailer apenas dela, e eu senti, assim, que na série eles tinham uma pegada meio de humor, e, assim, eu não gostei muito da maneira como estava sendo retratada. Eu não cheguei a assistir, eu não posso dar uma opinião muito profunda a respeito, mas pelo pouco que eu vi, assim, não me agradou muito por causa disso, que eu não achei que poderia ser muito, muito real e muito fiel, né, à realidade. Por isso que eu preferi deixar de lado e ficar apenas com a leitura, que, na minha opinião, assim, foi incrível desse livro, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem, assim, a questão histórica, ele tem, assim, um pouquinho de um ar de fofoca, assim, da corte, que tu consegue saber, assim, os detalhes. E por causa disso me agradou. Aí é muito lamentável, assim, saber que eles pegaram essa história, mudaram um pouco as características do personagem apenas para atrair um público maior, para fazer mais sucesso, para atrair mais gente. Quando não precisa, né? Quando a história em si já é tão boa, tão atrativa, da maneira como relatada, pelo menos no livro. É isso. Obrigada. Rosa, você que é atriz. Pois é. Eu fui dubladora por muito tempo e fui diretora de dublagem, né? Essa é uma questão interessante, porque um filme é arte, né? Ele não é um documentário. Um documentário sobre a vida de uma pessoa que existiu, né? Aí você tem que ter todo esse cuidado histórico mesmo. Mas um filme é arte. E a arte, ela é mais aberta. Então, você, como diretor, você tem uma percepção sobre aquela personagem real. Então, você coloca isso no filme. Na literatura também, quando não é a gente está falando assim, não, isso é uma biografia? Ah, tá, então eu vou ver como uma biografia. Mas isso é baseado na história do fulano, um livro baseado. Então, é sempre mais aberto, porque são as milhares de maneiras da gente ver uma história. E um filme é pequeno, é curto o tempo, né? E a gente, então, não consegue colocar tudo que tem num livro, tudo que tem na vida de uma pessoa dentro de um filme. Então, tem que escolher alguns aspectos. E o diretor ou o roteirista, eles vão escolher o que tocaram a ele, né? Em relação a atingir, a ter uma linguagem X ou Y para atingir um público A, B ou C, isso sempre existiu e sempre vai existir, porque nós escrevemos para um público. Eu não escrevo para mim. Entende? Isso não é ruim. Eu acho que isso faz parte do processo criativo e de escrita,
né? Então, quando eu vou escrever alguma coisa, talvez eu vá pensar, para quem que eu estou escrevendo isso? Quem que eu quero atingir, né? Não sei se vai ser um best-seller, vai atingir um montão de gente, não sei. Pode ser que... Mas eu pensei, por exemplo, eu quero atingir um público feminino com idade de tal a tal, mais ou menos. Por quê? Porque essa mulher é uma revolucionária e a gente está num momento histórico, vem de um momento histórico onde as minorias, principalmente as mulheres, estão tendo muito mais voz hoje, ainda com grandes dificuldades, né? Poucas roteiristas de cinema, pouquíssimas roteiristas ainda, para se falar desse universo feminino, sob a ótica feminina. Normalmente são os homens falando sobre as mulheres, sobre o mundo feminino. Então, eu acho isso, assim, que é interessante a gente só diferenciar um pouco isso, assim. E outra coisa, quando você vê um filme, mesmo que ele não seja, assim, fidedigno à vida histórica daquela pessoa, ou que tenha distorções históricas ou tal, aquilo serve como incentivo. Quantos de vocês viram o filme e viram, ai, que legal, vou ler um livro sobre isso, vou pesquisar. Então, às vezes, a arte ela serve para te despertar para aquela figura, e não exatamente para ser tão fidedigno à vida real, né? Senão seria um documentário ou uma biografia, e não seria arte. Essa é o que eu acho sobre isso. Legal, muito bom também ter o outro lado, né? A gente está se aproximando do final da nossa discussão e eu queria trazer um ponto que é a questão do Pedro. A gente falou pouquíssimo da figura do Pedro. E eu acho ele uma figura muito interessante, apesar de tudo. Na adolescência, a Catarina, quando ainda era Sofia, eles tinham um relacionamento muito bom. Eles foram amigos, eles eram amigos, ele confiava muito nela. E aí teve o episódio da varíola, e aí as coisas começaram a desandar para os dois. Mas ele também é uma figura muito interessante e a gente falou muito pouco dele. Então eu queria saber o que vocês acham do Pedro, e aí eu já abro também, se alguém tiver algum outro assunto que a gente não abordou e que acha interessante comentar, também já abro para isso. Alguém quer comentar do Pedro? Começar a falar do Pedro? Pode falar, Ana Paula. O Pedro é uma figura... Na verdade, a gente acaba não falando dele porque a gente toma partido, né? Então, como você começa a gostar muito da Catarina, daí o Pedro vira, assim, o malvado da história. Mas ele... Eu acho que ela teve aquela reação lá na história da varíola e aí pegou bem aonde ele se sentia menos, né? Ele tinha muitas coisas para ser tratado, ele seria um excelente cliente de um excelente psicólogo, porque ele precisava mesmo trabalhar, talvez ele não tivesse nenhum problema mental, eu acredito que ele não tinha, mas ele tinha questões que ele precisava muito trabalhar, todo mundo precisa. Mas ele, no caso, então, mais. E aí, o fato dele sentir a reação dela de rejeição pegou muito fundo nele. E até o comportamento dele, que ele começa a fazer coisas para agredi-la, e até a busca de outras mulheres e tudo mais, enfim, porque ele focou naquilo, né? Focou na dor dele e projetou nela. E ele nunca se sentiu pertencente à Rússia. Ele está sempre lá com a cabeça voltada para o passado, com a cabeça na Alemanha, na Prússia. O seu herói é o agora esqueci o nome, meu Deus, deu um branco. Federico. Do imperador lá, né? E aí ele fica lá brincando com os soldadinhos dele, e aí projeta os soldadinhos antes de criança nos homens que ele faz a sua guarda. E eu acho que a gente pode pensar o seguinte: Catarina e Pedro, e a capacidade de adaptação de cada um.
ela escolheu o caminho. Eu vou olhar para frente, né? Eu era alemã, eu era uma princesa germânica, agora eu sou uma princesa russa, então o que eu vou fazer com aquilo? Vou pegar e colher o de melhor. E ele, o que fez com as dores dele? Porque ela também tinha as dores da rejeição dela, o fato da mãe nunca ter aceito ela, enfim, todas as outras coisas que a gente já mencionou. Ele não. O que ele pegou a dor dele? Vou me voltar para o passado. Eu vou falar, eu não aceito esse mundo que eu estou vivendo aqui, eu vou continuar lá. Eu sou germânico, o bonito é o que tem na Prússia, os meus soldados são aqueles, a minha religião é aquela. E aí a gente vê dois universos, duas escolhas de vida. Ele se destruiu pela escolha que ele fez, né? Que aí ele quis, não, a Rússia não existe, eu vou transformar isso aqui no meu palco, nos meus soldadinhos, e ela não, né? A visão que ela teve foi o oposto, e aí mostra o que cada escolha levou. Thaís, quer falar? Eu ia levantar um questionamento justamente em cima disso que a Ana Paula está falando, né? Deles serem tão antagônicos. E se vocês acham que a Catarina só virou Catarina a Grande por ela ter sido em algum momento a antagonista do Pedro III. Eu acho que essa sim. é a visão que eu tenho. É justamente essa. Para mim, ela só virou Catarina Grande por causa da incapacidade de Pedro, né, de conseguir se manter no trono, de agregar a Catarina a ele, de agregar a Rússia, e aí abriu espaço para ela mostrar toda a força que ela tinha, todo o poder. Eu vejo dessa forma. Eu concordo também. Eu acho que se o Pedro tivesse sido desempenhado melhor a sua função, se tivesse mostrado mais aptidão e interesse no reino da Rússia, ela não teria tido espaço de crescer e de encontrar esse local para ela. Então, assim, realmente, se o relacionamento deles tivesse sido mais bem sucedido, realmente toda a história teria sido outra e ela teria ficado talvez muito mais nos bastidores do que tido essa posição de destaque. Então, no final das contas, talvez um casamento mal sucedido trouxe a ela benefícios, né? Na verdade, mais perto do que ela queria, né? Assim, não que ela não fosse tão, como eu falei anteriormente, né? Ela ainda seria muito grande, mas nos bastidores, como a Isabela falou. E eu queria comentar até um ponto aqui de uma parte do livro que eu marquei aqui, que eu tinha até esquecido, que foi um elogio que o Frederico da Prússia faz para Catarina Grande sobre quando ela escreve o Nakaz, que é o código a base para um bom governante, né? E aí ele comenta assim, é uma realização masculina, vigorosa, digna de um grande homem. Aí, assim, aquela ideia, né? Foi mais pela incompetência do Pedro, na minha opinião, de agregar tudo e criou esse antagonismo mesmo. Alguém tem algum outro ponto que a gente não comentou que queria falar sobre a história? Eu só vou acrescentar ali que, na verdade, se o Pedro tivesse escolhido a Rússia e tivesse tido um relacionamento amoroso, de companheirismo, que era o que tinha no início, e que ele consultava bastante ela, talvez hoje a gente estivesse lendo o livro Pedro II Grande, né? Não ficasse sabendo que todas as ideias grandes dele tivessem sido dela, que provavelmente ela seria só o grilo falante na cabeça do Pedro. E aquela história que por trás de um grande homem tem uma grande mulher ia se aplicar no caso da Catarina, ela ia ter que se usar do Pedro para convencê-lo a aplicar as ideias dela, e aí a gente não ia saber que tudo isso tinha sido dela. Então, que bom que o Pedro não foi tão bom assim. Eu fico me perguntando quantas mulheres na história da humanidade elas ficaram assim nesses bastidores, elas não tiveram essa oportunidade
E todas as grandes ideias dela acabaram indo para o esposo, o marido ou o filho, apenas por ser mulher, elas não tiveram toda essa visibilidade que a Catarina. Eu acho que é por isso que tem essa história que dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e aí depois, para não ficar tão ruim, botaram que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, porque, na verdade, são todas as mulheres que tinham a possibilidade de falar por elas e acabaram sendo silenciadas, ou não silenciadas, mas faladas por eles, né? E a Catarina, ela foi, isso no século XVIII, a Rússia não teve mais nenhuma outra mulher governante depois dela. Então é isso também, né? Será que na Rússia não tem nenhuma outra mulher com a capacidade que tinha a Catarina para governar? Então é uma coisa a se pensar, né? De Vito, eu acho que sobre aquela questão que tu comentou antes de filmes e de como retratar a realidade, tem uma série no Netflix que eu acho que O Último Czar da Rússia, se não me engano. Ele é uma série interessante, assim, eu não conheço a base histórica, então eu não sei quão verídico é ou não, mas é interessante, assim, fala do Rasputin, se não me engano, de como toda a família real morreu, enfim. Então é uma série um pouco trágica, mas eu gostei, assim, eu acho que os cenários são bonitos e até fala um pouco em relação ao que a Ana Beatriz estava falando, então, assim, né, de também usar um pouco da arte para nos transportar para realidades que hoje a gente não pode viver, porque, enfim, seja porque é longe pra caramba, ou seja porque estamos todo mundo em quarentena, mas, assim, tem essa questão dos cenários, dos castelos, então, assim, é uma série bacana para quem tem o Netflix e puder acompanhar, é O Último Czar da Rússia, se não me engano. O Bruno falou aqui, né? Como contexto histórico, uma escolha pode potencializar ou não algum momento. Realmente é isso. Essa série Os Últimos Czar é um exemplo muito bom, porque a história do Nicolau e da Alexandra a gente tem um líder fraco, que era o Nicolau, só que a gente tem uma mulher que não tinha o potencial da Catarina. E a queda dos czares, em grande parte, foi por decisões da Alexandra. Então, o Império Russo abriu espaço para a Revolução Soviética também por conta de uma mulher. E o Nicolau, era um líder muito fraco, e as decisões que ela tomou foram decisões muito equivocadas, inclusive a questão do Rasputin. Então, a história da Rússia, ela tem esses pontos bem interessantes. A gente tem, de um lado, Catarina, a Grande, e tem a queda do Império Russo, também uma mulher como num papel aí de protagonismo, né? Então é bem legal da gente pensar esses dois extremos. Pode falar, Rosa. Oi. Essa questão dos cenários é interessante, né, que você falou, Isabela, né? Porque o cinema ele é a arte da imagem. Então, nos transporta mesmo para essa viagem, né? Claro que a leitura, eu sempre acho insubstituível, porque nós criamos, né? É uma imagem mental muito nossa a partir da escrita. Mas eu gosto muito, obviamente, gosto muito do cinema também. Falando em série, eu vi uma série, acho que há alguns anos, chamada Isabel de Castela, a primeira grande rainha da Europa, que é uma série, eu tô com o livro, mas eu não consegui ler. É uma série muito, muito bem produzida, espanhola, maravilhosa. Aliás, as produções espanholas estão fantásticas, tanto assim de temas históricos como outras coisas, comédias e coisas assim. Então, eu não sei se está na Netflix, deve estar, não sei. Se vocês puderem ver, eu super recomendo, porque é uma série assim, que eu cheguei a ver 2 vezes, de tão bem produzida e bem tudo assim. E também baseada no livro, na biografia. Rosa, eu vi essa série também.
Mas é uma série que tem episódios super longos, então assim, tem episódio de 1 hora e pouco, e são, sei lá, acho que 30 episódios. Daí o meu marido ria de mim, ele falava, meu Deus, tu tá quase 1 mês vendo, né? Tipo, se somar o tempo de cada episódio, é quase 1 mês vendo o conteúdo. Mas ela é muito legal porque ela tem essa questão histórica e ela tem... eu lembro que logo depois eu fui para a Espanha e daí a gente visitou a parte de Granada, então daí você falava, agora aqui que é aquela questão dos árabes e tal. Então é muito interessante. Essa série da Isabel de Castella, ela é uma série que vale a pena ver. Se não me engano, eu assisti, era no Now, eu não sei exatamente em qual canal que ela tá, mas no Now da NET, né? E ela é bem bacana para quem tiver interesse na história da Espanha, né? E ela também era uma personagem que começou muito frágil, muito, né, muito mocinha e foi crescendo, e a ambição dela, né, a devoção dela à igreja, eu acho que é uma história que vale a pena ser vista para quem tiver interesse. E é interessante que ali o casal é muito, muito, muito unido, né? Ali a gente tem a força feminina e o masculino juntos, que não é muito comum ao longo da história que a gente sabe, né? Que sempre as mulheres, sempre coadjuvantes, né? Sempre lá, eminências pardas, né? Pardas no bom sentido, né? De não estarem à frente da liderança, mas o grilo falante, como eu esqueci o nome da colega, falou, né? O grilo falante lá na cabeça, que essa é o papel da mulher por muito tempo. Foi assim, né? E nesse Isabel de Castella achei que não. E a minha mãe assistiu quando nós assistimos juntas, né? E ela foi para a Espanha e foi para esses lugares. Ela disse, ai, olha o castelo, conheci. Nossa, eles ficaram enlouquecidos. Ela ficou enlouquecida. Então, assim, a gente viciou na série de uma maneira que são mesmo episódios grandes. Talvez essa seja uma grande sacada, uma grande série que é mais fidedigna às questões históricas reais, mas é artística ao mesmo tempo. Puxa, é bem legal quando a gente consegue chegar nesse patamar, mas não é para todo mundo. Você vê que é uma série muito longa, né? Não sei se as pessoas têm muita paciência para assistir, talvez, assim, séries tão longas, mas tá aí um bom exemplo, eu acho, de junção de arte com realidade, assim. Realidade histórica. Pode falar, Ana Paula. Então, eu já marquei o nome, porque eu, como gosto de série histórica, para mim não tem problema nenhum ser longa, adoro. E fico triste quando a série acaba. Mas, assim, com relação, a gente já falando de filme e série, sobre a história da Rússia, quando eu entrei nessa coisa de ficar assistindo série histórica, eu fui caçando todas as que eu consegui achar. Eu não tinha visto essa da Isabel de Castella, não. Mas eu vi essa dos Czares, que achei bem legal. E tem um que eu não sei também o quanto... É um romance, então não é... Eu acho que eles pegam um momento da história e fazem uma situação de como pessoas teriam vivido naquele contexto. E aí, na Rússia, é O Caminho dos Tormentos, que fala sobre a Revolução Russa junto com a Primeira Guerra, né? Junto com a Primeira Guerra, não, entre as guerras e aí a Revolução Russa, então a Segunda Guerra. E eu achei bem interessante. Não é uma série fidedigna, não é uma coisa que tenha personagens reais, mas eles tratam o momento histórico. E eu achei bem legal. E de séries bem antigas, bem longas, que eu assisti ligadas à história, eu assisti os Tudors, que aí é sobre a dinastia lá dos Tudors na Inglaterra, que ela é bem longa, nossa, tem não sei quantas temporadas, 8 temporadas, 9 temporadas, mas eu achei bem interessante. Quando tem série, eu estou sempre buscando, se alguém souber mais algumas, porque às vezes a gente procura e não aparece no Netflix todas aquelas, né? Vão buscando coisas que a gente gosta e aí ficou ali. Eu assisti essas. Assisti também o filme da Elizabeth, esse da Favorita, que a Isabela mencionou. O outro que também foi da Rainha Cristina, essa da Suécia. O nome eu não me lembro, não é Rainha.
mas ele conta a história dela, o contato dela com Descartes, a discussão, o fato... Bom, eu não vou falar spoiler também, que aí eu vou contar a história toda do filme, não é legal, né? Mas, enfim, eu gosto bastante dessas pegadas. Posso falar só? Ana tem, e para todos, tem um filme chamado A Outra, que acho, se não me engano, conta a história da Ana Bolena. Se não me engano, é muito bom esse filme, muito bom. Comento. Pode falar, Thaís. Como a Ana Paula trouxe os Tudors, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre a representatividade da mulher na Inglaterra e no Reino Unido, né? Então, tudo, assim, a maior expressividade de monarquia da Inglaterra está nas rainhas, né? E não nos reis. Então, tudo que se conhece como inglês, como britânico, ou é vitoriano, que é da rainha Vitória, ou é elisabetano, e aí a Elizabeth II, que está quase sendo empalhada, né? E aí, assim, elas têm muito mais representatividades do que os reis ingleses, né? Bom ponto. Alguém tem mais algum comentário para a gente fazer de Catarina? O que vocês acharam do livro? Foi legal de ler? Pode falar, Rosa. Eu só tenho uma pergunta. A gente vai continuar com ele, com esse livro, assim, mais ou menos nesse cronograma? Porque eu não consegui ler tudo ainda, né? Não tem problema. O próximo livro, eu vou até apresentar ele aqui daqui a pouco. Ele é um livro mais tranquilo para ler. Ele é bem menor, daí dá tempo de terminar esse. Oh, gente, é porque eu leio 300 coisas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Mas, então, hoje a gente tá terminando esse. Isso. Aí você... legal. Não, mas não tem problema, porque eu anotei tudo, eu vou ler de qualquer maneira. Porque eu fiquei, assim, já fã da Catarina. É, bem legal. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Vou apresentar, então, o próximo livro para vocês. Eu já falei na live com o Cortella, mas quem não pôde assistir, o próximo livro é esse, do Milton Ratum, um autor nacional, contemporâneo. Eu gosto muito da escrita do Ratum. Esse passa lá na Amazônia, entre a década de 50 e 60. Então já traz um pouco a história um pouco mais para perto da gente, mas nem tanto, né? Porque ainda é uma realidade bem diferente. E a gente tem também, como a gente teve no livro dele que virou série, Os Dois Irmãos, também a gente tem 2 meninos narrando esse livro. Ele é bem mais curtinho, ele é bem mais tranquilo. Dá para ler em um mês tranquilo. A gente vai deixar nossas reuniões todo último sábado do mês. Então, sempre nesse mesmo horário. O último sábado do mês é 26 de setembro, meu aniversário. Vocês podem me cantar parabéns no dia. E a gente vai... Então, esse vai ser o próximo livro. A gente vai soltar lá na Sofia o cronograma de leitura do mês, para quem quiser ir acompanhando também junto com a gente. Mas esse aqui já é bem mais tranquilo. Dá para ler tranquilo nesse mês aí que a gente tem. Tá? Eu queria pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto do nosso primeiro encontro. E quem tiver com o livro aí também, quiser mostrar o livro. Muito bem. Vamos ver se eu dou conta de segurar o livro e fazer a foto. Não tem problema, Raira. Só aparece aí para a foto que tá ótimo. Vamos lá. Eu vou também ficar sem o livro, porque não... Prontos? Todo mundo aí pronto? Tô vendo. Agora tá aparecendo vários rostinhos. Muito bem. Vamos lá? Eita. Eu apertei errado, gente. Eu vou ter que ser sem o livro. Vai. Peraí. Olha só, ele não tá deixando eu tirar foto daqui, mas eu vou tirar com o celular. Você consegue aí, Isa? O meu tá travado por causa do Zoom.
A gente tira com o celular. Eu tirei uma aqui, se quiser eu mando. Ah, muito bem. Gosto de pessoa mais rápida que eu. Tava todo mundo pronto, Thaís, ou tava todo mundo não pronto? Foi surpresa, então vamos se preparar que eu faço aqui. Então vai, a Thaís vai fazer. Pronto, gente. Tudo bem. Gente, obrigada. Foi muito bom o nosso primeiro encontro. A gente está muito feliz. Eu e a Isa, quando a gente idealizou o Clube do Livro, a gente estava com medo de ter só eu, ela e os nossos amigos próximos, mas foi muito legal. Obrigada mesmo por terem participado com a gente. Eu acho que foi um bate-papo aí muito, muito enriquecedor. E a gente espera vocês para o próximo mês. Qualquer dúvida, sugestões, manda para a gente lá na Agência Sofia, que a gente vai conversando. Combinado? Quem quiser aí pode ligar o microfone para se despedir. Tchau, pessoal. Foi muito legal. Está Que sendo bom. muito legal. Que bom. Até. Muito bom. Até o próximo. Obrigada. Foi um prazer Muito ter essa legal. conversa com você. Tchau, Muito gente. obrigada. Bom. Tchau, Tchau, gente. muito bom, muito Tchau. obrigada. Até a próxima. Até. Tchau.